Olá, meu nome é Gabriel Pimenta, eu estou aqui para apresentar meu projeto de iniciação científica que trata da utilização da inteligência artificial para a definição dos parâmetros de circuitos equivalentes para supercapacitores. O trabalho foi realizado por mim, Gabriel Pimenta de Freitas Cardoso, orientado pela professora Artemis Martins Sesquim e Afonso Gabriel dos Anjos Júnior. Então, como introdução, nosso trabalho tenta fazer a caracterização de dispositivos eletrônicos, mais especificamente de supercapacitores orgânicos, e nesse cenário utiliza-se muito a espectroscopia impedancial, principalmente mostrada pelo gráfico de Nyquist. Um exemplo do gráfico de Nyquist está aqui na figura 1, em que ele mostra justamente o comportamento impedancial de um supercapacitor orgânico construído com óxido de grafeno e óxido de grafeno reduzido a laser. Então, a partir do gráfico a gente percebe que ele mostra a completude da impedância, mostrando a parte imaginária e a parte real em ambos os eixos, enquanto a frequência fica implícita. Então, esse gráfico nos mostra o comportamento de ambas as partes da impedância em diferentes frequências, modelando assim a impedância do dispositivo eletrônico em diferentes situações ou em diferentes frequências. Então, através do entendimento desse comportamento impedancial, é possível pensar em um circuito que tenha comportamento similar e dessa forma que se colocasse como um circuito equivalente a esse dispositivo analisado. É justamente disso que trata o nosso trabalho e é por isso que o trabalho se iniciou justamente com a pesquisa sobre estruturas que fossem capazes de modelar supercapacitores orgânicos. Na bibliografia nós encontramos esses dois circuitos e decidimos utilizá-los para a otimização dos parâmetros dele utilizando um algoritmo de inteligência artificial. Então, os dois circuitos, o circuito A e o circuito B, o circuito A apresenta um elemento não linear, chamado impedância de Warburg, enquanto o circuito B apresenta apenas resistores e capacitores, uma parte disposta no que chamamos de linha de transmissão. Assim, nós precisávamos de um algoritmo que fosse capaz de otimizar esses parâmetros, então escolhemos utilizar o DDPG, um algoritmo de aprendizado por reforço profundo, Deep Reinforcement Learning, que aprende ao longo dos episódios, recebendo recompensas a partir do seu funcionamento. O DDPG ele apresenta a possibilidade de trabalhar com ações contínuas, que é justamente o que a gente precisa, já que a gente precisa ajustar parâmetros contínuos, isto é, resistências, capacitâncias e a impedância de Warburg. Assim, ajustando esses valores, a gente conseguiria encontrar um circuito que tinha um comportamento impedancial similar às amostras coletadas de um dispositivo real. Então, a figura 3 nos mostra um resultado do nosso algoritmo, em que em azul a gente tem as amostras reais de um dispositivo, em vermelho e verde nós temos as amostras do circuito A e B, respectivamente. A gente percebe que o circuito ele segue o mesmo padrão das amostras reais, mas que existe uma certa divergência entre os valores. Essa divergência se deve ao fato da limitação, muitas vezes, desses circuitos equivalentes, que são simplificações, tentam modelar diversos fenômenos que acontecem dentro de um dispositivo real, mas muitas vezes, pela simplificação, acabam não conseguindo modelar todos esses fenômenos. Além do mais, existe a divergência na coleta de amostras reais, ruído, erros que podem acontecer, além, é claro, de alguma divergência no processo de otimização, que pode também trazer uma pequena diferença entre uma amostra de um certo algoritmo e uma amostra real que a gente esteja comparando. Mas nesse cenário a gente percebe que o algoritmo foi capaz de otimizar tanto o circuito que só tinha elementos lineares, quanto circuitos com elementos não lineares. Então, como conclusão, a gente percebe que o algoritmo foi capaz não só de tratar com esses dois tipos de elementos, como também com dois tipos de circuitos, mostrando ali uma generalização desse algoritmo. Mas para trabalhos futuros é interessante investigar algoritmos também que consigam buscar estruturas de circuitos adequadas. Aqui a gente escolheu duas estruturas que estavam bem documentadas na literatura e otimizamos os seus parâmetros, buscando um comportamento impedancial similar àquele visto na prática. Mas também é interessante encontrar outras estruturas. Como finalização, deixo as referências utilizadas para a montagem da apresentação.